Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje eu vou falar a respeito de 7 problemas do DirecTV Go, assim como eu fiz o vídeo anterior a respeito dos 7 problemas do Disney Plus. Então é um quadro que eu tô tentando colocar aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo mostrando o serviço de streaming, fazendo um tour, e depois que eu tiver usado esse serviço por algum tempo, já faz bastante tempo que eu tô usando o DirecTV Go, eu tô usando ele bastante para assistir várias séries diferentes, eu pretendo depois de um tempo fazer um vídeo a respeito dos principais problemas que eu encontrei nesses serviços. Então eu já fiz do Disney Plus e agora eu vou fazer do DirecTV Go. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 30 mil inscritos o mais cedo possível, e se vocês me ajudarem, com certeza a gente consegue bater essa meta. E outra coisa que eu tô um pouquinho preocupado aqui com o canal, porque muitos vídeos estão sendo considerados vídeos restritos e vídeos para maiores e etc. Eu não tô entendendo por quê. Eu já fiz algumas reivindicações e o YouTube inclusive negou. O YouTube considerou que os vídeos são sim para maiores, o que pra mim não faz o menor sentido. Eu nem palavrão direito eu falo aqui nos vídeos, e inclusive eu tive que jogar 2 vídeos fora completamente. Eu tô tentando resolver ainda, justamente porque o YouTube não monetizou, e inclusive um dos vídeos o YouTube não deixou nem postar. O YouTube colocou lá como vídeo, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, vídeo indisponível. Eu não entendi exatamente o que tá acontecendo, mas eu tô tentando resolver. Então se vocês puderem me ajudar se inscrevendo aqui no canal, já me ajuda bastante. Eu tô com alguns outros planos aqui pro canal, mas antes de qualquer coisa eu tenho que resolver isso. Então vamos lá, como eu disse, hoje eu vou falar a respeito de 7 problemas que eu encontrei no DirecTV Go. E pessoal, além de se inscrever aqui no canal Guerra dos Streamings, uma forma bem legal de ajudar o canal é se vocês forem comprar alguma coisa, como por exemplo o Amazon Fire Stick TV, ou até mesmo aqui, né, o Alexa Echo Dot, que é um presente muito legal de Natal se você for dar pra alguém. Vocês podem ajudar bastante o canal comprando através do meu link da Amazon. Vocês podem comprar, vocês não vão gastar um centavo a mais por isso, e vocês ajudam bastante o canal Guerra dos Streamings. O primeiro problema deles, que me incomodou bastante, porque eu tinha visto alguns filmes que eu queria assistir, é que você entra no DirecTV Go, aí você entra na aba On Demand, e aí você entra lá para assistir os filmes, e você paga R$ 59,90 para ter esse serviço de streaming. Então você acha que tudo que está disposto ali no On Demand você tem acesso. E eu sei que o serviço tem alguns pacotes que você pode adicionar, mas em momento algum foi falado que esses pacotes estavam distribuídos ali no meio de forma aleatória. Então tinha alguns filmes que eu queria assistir e eu clicava no filme e falava. E aparecia a seguinte mensagem, eu vou tentar entrar aqui para encontrar essa mensagem aqui para vocês. Conteúdos de A a Z, ó, você entra de forma meio aleatória aqui, ver todos os conteúdos de A a Z. Vamos ver, por exemplo, o filme Ford vs Ferrari. Eu fui assistir com a minha namorada. Ford vs Ferrari não está disponível em seu pacote. Gerencie sua assinatura para desfrutar de horas de entretenimento. Voltar ao DirecTV Go. Então ele nem fala qual pacote você tem que assinar. E inclusive na minha televisão, né, que eu estava assistindo na TV, nem aparece essa opção gerenciar assinatura. Só aparece essa mensagem que você não tem direito a esse filme. E não é o único filme. Tem alguns filmes diferentes, ó, vamos chutar mais um aqui, por exemplo. Vamos ver, eu não lembro exatamente quais filmes não estão permitidos. Vamos ver Fênix Negra, aí ó, mais um filme que não está disponível, você paga R$60 por mês e vários desses filmes não estão disponíveis para você. Então não são só esses, né, eu posso ficar procurando aqui, não sei se o filme do Sonic, aí ó, mais um, quer dizer, muitos desses filmes que eles estão falando de A a Z, muitos desses filmes não estão disponíveis para você assistir. Então esse pra mim seria o primeiro problema, porque você assina o serviço de streaming, você paga um valor alto e você não sabe qual conteúdo tá no seu pacote ou não, a menos que você fique clicando nele várias vezes. O segundo problema é que tem pouco conteúdo, considerando que muitos dos conteúdos não fazem parte do pacote principal. Quando eu entrei a primeira vez parecia que tinha realmente muita coisa, mas conforme eu fui explorando mais, tem um conteúdo bem limitado pelo preço. É muito mais focado na televisão, por isso que eu até falei no meu vídeo original que ele é mais um substituto para televisão a cabo do que um substituto para um grande serviço de streaming. Ele não está nem comparado a uma Netflix, a uma Amazon Prime, por exemplo, sendo que ele tem um preço bem elevado. Então, para mim, como eu não assisto muita televisão, como o foco para mim não são os canais ao vivo, para mim é um serviço de streaming caro, então o preço é bem elevado pelo conteúdo on demand que ele traz. Obviamente tem muitos canais ao vivo, não dá pra gente falar que é um serviço de streaming caro, mas se o seu foco for o conteúdo on demand, né, o conteúdo sob demanda, é um serviço de streaming caro sim e não vai ter muita coisa para você assistir.
Eu já assisti algumas séries diferentes, eu assisti Barry, eu assisti Curb Your Enthusiasm, que eu já assisti as 10 temporadas, eu tô começando a reassistir, é uma série muito legal, mas não tem muito conteúdo além do que a gente vê na HBO. E um probleminha bem pequeno que aconteceu comigo, mas que acaba incomodando. Ontem eu fui assistir um episódio de Curb, né, que é o Segura a Onda, né, da HBO, e simplesmente fez logoff sozinho. Eu tava no meio do programa, né, eu tava assistindo, ele voltou pra tela inicial do meu Amazon Fire Stick TV e fez logoff sozinho desse serviço de DirecTV Go. Então, obviamente pode ser um problema do Amazon Fire Stick TV, só que nunca aconteceu com nenhum outro serviço, nunca aconteceu com a Netflix, nunca aconteceu com a Amazon, nunca aconteceu com o Disney Plus, que foram serviços que eu assisti mais ainda, inclusive do que o DirecTV Go, e aconteceu. E o pior de tudo, pra você assinar de novo, né, para você fazer o seu login de novo, você tem que vir até o seu computador, pegar um código que você vai ter que digitar na televisão. Então isso acabou dando aí um transtorno, meu computador já estava desligado, eu tive que ligar o computador, meu computador é bem velho inclusive, eu tive que ligar o computador, esperar carregar para conseguir entrar no DirecTV Go, para pegar aquele código para conseguir entrar na televisão. Então foi um transtorno que, na minha opinião, é desnecessário, porque um serviço de streaming, a partir do momento que você fez o login, ele não deveria fazer o logoff sozinho. E mais um problema que é muito esquisito é que conforme você vai assistindo os episódios de uma série, eu assisti, por exemplo, como eu citei, eu tô assistindo Segura a Onda, né, ou Curb Your Enthusiasm, você vai assistindo os episódios e na parte continuar assistindo, ele não coloca somente a série e aquele episódio que você parou, ele coloca todos os outros episódios da série. Então é realmente muito esquisito. Você entra lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, você entra em continuar assistindo, você tem aqui um episódio, 2, 3, 4, você vai tendo vários episódios de Segura a Onda, porque se você parar um segundo antes dos créditos terminarem, ele vai travar e você não vai conseguir, né? Ele vai ficar aqui eternamente. Eu tô assistindo Westworld também, ó, eu já assisti a primeira temporada inteira, mas vocês veem que coisa estranha, né? Ele fica salvo aqui todos os episódios que você tá assistindo nessa parte, continue assistindo. Sendo que normalmente estaria somente, por exemplo, na Netflix, estaria aqui Segura a Onda, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Westworld e Barry, por exemplo, que foram os conteúdos que eu assisti. Você veria as séries e não os episódios. Então isso acaba sendo uma coisa um pouquinho chatinha se você quer encontrar, por exemplo, eu tô assistindo Curb, mas se eu tô assistindo na minha televisão e eu quero encontrar o episódio de Westworld, eu tenho que retornar até aqui para encontrar o episódio. Eu tenho que caçar o episódio no meio desse mundo de episódio de outra série que eu tô assistindo. E mais um pequeno problema linkado de forma indireta a esse problema que eu acabei de citar, é que ele não avança o episódio de forma natural, você tem que esperar o episódio terminar e aí ele avança para o próximo episódio. E se você sair do episódio, como eu falei, um segundo antes do episódio acabar, a hora que você voltar para aquele episódio, ele não começa do início, porque teve um episódio que eu tive que sair, por exemplo, eu saí do quarto, fui na cozinha fazer alguma coisa, a hora que eu voltei o episódio tinha acabado, eu queria recomeçar o episódio. E na hora que eu clicava, ele voltava naquele finalzinho do episódio, ele não retorna automático pro início se você já terminou de assistir. Então você tem que voltar manualmente, você tem que ir dando o backwards ali, né? Você tem que ir voltando até chegar no início do episódio. Então isso não é algo legal, principalmente se você tá com aquele controlinho que você tem que ficar apertando várias vezes do Amazon Fire Stick TV. E isso é a mesma coisa no computador, obviamente no computador é mais fácil, no celular é muito mais fácil, você simplesmente arrasta aquela barra pro lado e você não tem esse mesmo problema. Mas na televisão esse problema existe, eu já testei inclusive, se não me engano foi no Roku que eu testei e tem esse mesmo problema. E mais um pequeno problema se a gente comparar com outros serviços de streaming, é que o DirecTV Go, pelo menos até o momento, ainda não tem usuários, né? Você não pode criar 2 ou 3 usuários diferentes, pelo menos eu não encontrei uma forma de criar esses usuários diferentes. Então atrapalha um pouquinho se você está assistindo, como eu disse, já é bem confuso você encontrar o que você estava assistindo naquela parte, continuar assistindo, e se você não tem múltiplos usuários, você tem mais problemas ainda, porque imagina se você está assistindo uma série e outra pessoa está assistindo outra, você assistiu uma temporada de Westworld enquanto outra pessoa assistiu Game of Thrones, enquanto seu pai assistiu alguma outra coisa, então vai ficar uma bagunça naquela parte continuar assistindo.
E para finalizar, eu acho que o DirecTV Go apresentou muitos probleminhas técnicos que outros serviços não apresentam na mesma televisão, com o mesmo aparelho, com a mesma internet. Então eu gosto de falar da minha experiência, eu sei que muitas pessoas têm experiências diferentes, então se você não teve nenhum problema com o DirecTV Go, comente aqui, porque eu não quero influenciar ninguém a assinar um serviço ou não assinar com base no que outras pessoas falaram. Eu quero simplesmente dar a minha experiência. Eu tenho uma internet muito boa aqui em casa, eu assinei não faz muito tempo, uma internet bem mais turbinada aí do que a que eu tinha antes, e eu não tenho tido problema nem com Disney Plus, nem com Netflix, nem com Amazon Prime, nem com alguns outros serviços que eu já tentei, o Apple TV Plus, né, que eu já assisti algumas séries, então não tive problemas, mas eu tô tendo problema com o DirecTV Go. Várias vezes cai a conexão, várias vezes fica aparecendo alguma mensagem, fica aparecendo aquelas rodelas lá do DirecTV Go. Então, eu acho que eu não sei porquê, é um serviço de streaming novo, eu entendo eles terem esse tipo de problemas técnicos, mas é um problema que eu não posso deixar de citar aqui pra vocês, porque eu tô fazendo um vídeo justamente a respeito disso. E eu devo frisar que eu já assisti alguns jogos de basquete, eu já assisti algumas coisas, eu não tive nenhum problema com a parte da televisão, apesar de não ser tão fácil assim de mudar de canal. Pra você mudar de um canal pro outro, você tem que meio que voltar pra um menu. Eu sei que podem existir outras formas, se você tem uma TV Smart, o controle é muito mais eficaz, porque você tem outras opções, não é aquele controlinho pequenininho, mas quanto à televisão eu não tenho do que reclamar, os canais funcionam muito bem, a qualidade da imagem pode não ser tão perfeita quanto de uma televisão por assinatura, às vezes ela fica um pouquinho pixelada, mas isso acontece também na minha Vivo TV. E o último pequeno problema que eu encontrei, que é meio ligado ao tamanho do catálogo, que parecia ser um pouquinho mais elevado quando eu avaliei pela primeira vez, mas com a experiência aí de estar mexendo bastante, deu pra ver que não é tão extenso assim, é que eles fizeram uma coisa muito confusa, você não tem como escolher filmes ou séries, eles colocaram algumas categorias bem esquisitas, que é meio difícil de navegar, então é difícil você saber o que exatamente tem nesse serviço e o que não tem, justamente porque eles não fizeram uma coisa mais simples. Eu acho que deveria ter ali on demand, filmes, séries, mais ou menos, e aí eles podem usar criatividade, eles podem fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, mas eu acho que o básico eles têm que ter, que é você ter os filmes e ter as séries para poder escolher e cortar principalmente aquilo que eu falei no início, o primeiro problema, que é colocar conteúdo que você não tem acesso através do seu pacote, eles jogarem ali no meio e você tem que ficar caçando o que faz parte do seu pacote e o que não faz. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês tiveram uma experiência diferente com o DirecTV Go? Como eu disse, eu não quero influenciar negativamente ninguém, porque eu pretendo fazer isso a respeito de todos os serviços de streaming. Se algum serviço não tiver 7 pontos aí negativos, eu vou fazer um pouquinho menos, talvez eu faça 3 ou 4, eu não faço os mesmos 7 que eu fiz pro Disney Plus e agora pro DirecTV Go, mas eu pretendo abordar nesse quadro os vários serviços de streaming, porque senão as pessoas ficam falando, pô, mas você só tá babando ovo tal pra tal serviço, só que eu tento ser o mais positivo possível quando eu tô falando de um novo serviço, eu tento olhar todos os pontos positivos e não somente os pontos negativos, mas esse quadro aqui vai ser um pouquinho mais focado nesse lado. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.